É isso aí, pessoal. Eu sou o Alexandre, esse é o canal Livros e Quadrinhos e, como prometido, voltei com The Winged Eve, A Véspera do Casamento e Outras Histórias. Só mangá de autoria de Hozumi, eu não sei se é O ou A. Eu não fiz o trabalho de casa e não pesquisei se é homem ou mulher. Bom, isso aqui, ele é uma antologia, certo? É um mangá de histórias curtas, beleza? Sendo elas, na ordem, A Véspera do Casamento, Reencontro em Azusa número 2, Irmãos Monocromáticos, O Espantalho que Sonha, parte 1 e 2, O Pequeno Jardim de Outubro e então. São 6 histórias. Falarei um pouquinho brevemente sobre cada uma delas, beleza? Como é história curta, eu não vou me aprofundar tanto, porque não tem muito o que se aprofundar, para não dar spoiler para vocês. Bom, a primeira trama, que é a véspera do casamento, ela se passa na véspera do casamento, obviamente. Ela se passa um dia antes de um casamento acontecer, certo? Ela foca em duas pessoas, um homem e uma mulher. Ela está muito preocupada com o dia seguinte, preocupada com tudo que vai acontecer, com tudo que pode dar errado, enfim, ela está enfim, ela não consegue desligar a mente, ela não consegue se despreocupar. Já ele está bem de boa, está mais relaxado do que nunca. Mesmo assim, um tenta ajudar o outro da melhor forma como pode, tentando fazer um equilíbrio na vida. Ela é muito agitada, ele muito calmo, ele tenta deixar ela mais calma, ela tenta deixar ele um pouco mais agitado, um pouco mais preocupado com o casamento. A segunda história, Reencontro em Azusa número 2, uma menina, ela tem os pais que se separaram, certo? Ela mora com a mãe, mas algumas vezes, o pai fica com ela, certo? Bom, a trama que se passa numa dessas vezes, beleza? Então, o pai dela, digamos assim, ele não é lá muito responsável, tanto que foi por isso que a sua mãe o deixou. Mas os dois vão, claro. Bom, ele tenta ser alguém melhor pela filha. A terceira história, Irmãos Monocromáticos. 2 irmãos gêmeos, pessoal, voltam a se reencontrar depois de 10 anos sem se verem. Eles se reencontram para o velório de uma antiga amiga de infância, por quem os dois eram apaixonados. Eles sentam no bar para falar sobre a vida e, claro, sobre ela. De fato, qual dos dois ela preferia? Ninguém sabe, ninguém nunca soube. A próxima história, pessoal, que é a única em 2 partes, O Espantalho que Sonha. 2 irmãos do interior perderam seu pai. Sua mãe casou com outro homem que não... Bom, digamos que não era muito fã de crianças. A mãe os rejeitou, mandou eles para casa dos tios, lá numa fazenda do interior. Os tios também os odiavam. Eles tinham irmãos malvados que faziam, enfim, baderna com eles. Os dois cresceram sozinhos e com isso muito próximos, muito ligados entre si. Porém, para a menina mais nova,
foi mais fácil, digamos, seguir adiante. Ela logo cresceu, ficou bonita, vários caras queriam namorar com ela, porém o irmão tinha um senso protetivo muito grande, espantava todo mundo. Até que ele viu que ela estava sendo feliz sozinha, sem o irmão, e ele decide ir embora para parar de atrapalhar. Até que ele retorna depois de 10 anos. É sempre 10 anos, é sempre retorna depois de 10 anos. Mas enfim, ele retorna de Los Angeles ou Nova York, que agora não me recordo, para o casamento da irmã, que segue morando no sítio. Então ela segue morando na fazenda. E com isso alguns fantasmas do passado acabam vindo à tona. Depois temos o Pequeno Jardim de Outubro, focado em um escritor fracassado, certo? Ele escreveu o único livro, certo? Depois nunca mais, depois ele ficou sem ideias. Ele mora numa casa e fica o dia inteiro bebendo e dormindo, sem fazer nada. Ele costumeiramente, quando dorme, estava sonhando com um corvo, certo? O sonho é tão intenso que parece que ele é o corvo. Aí com ele mora uma garota, uma estudante, que está ali porque está ali. Ela prefere estar ali com ele do que com os pais, sendo que ele é muito irresponsável. É quase como que se ela tomasse conta dele e não o contrário. E por fim temos a história Então, que é uma história simples entre um humano e seu gato, que foca na visão do gato para com o seu dono. O dono do gato, ele é desastrado e meio estranho, apesar de não gostar muito do seu animal. Só todas as histórias têm um elemento comum: a morte, a perda, a tragédia, certo? Tudo gira em torno disso, tá? Tudo gira em todo mangá, todos os contos aqui falam sobre as consequências da perda, beleza? Esse é o grande ponto do mangá. Tá? A história, claro, não tem nenhuma ligação entre elas. São histórias curtinhas, apenas sobre perda e como isso afeta a vida de cada um, beleza? Bom, se fosse aqui fazer uma listagem de qual história eu prefiro, posso dizer que a história mais bem trabalhada é, claro, a história do Espantalho que Sonha, que é a única história em 2 partes, então teve mais tempo de páginas para ser desenvolvida, certo? Em segundo lugar, eu deixo a história Reencontro em Azusa número 2, a história do pai e da filha, é bem legal também. Na terceira posição, eu coloco O Pequeno Jardim de Outubro, que é a história do escritor. Depois eu deixo E Então, que é a história do gato. É a história mais curtinha de todas, certo? É a única um pouco mais diferentona. Ela fica em quarto lugar porque é muito curta. Depois eu coloco Os Irmãos Monocromáticos. Por fim, a história que dá título, A Véspera do Casamento. Ela não é ruim, só para mim foi a que menos me prendeu a atenção, certo? Bom, pessoal, mas enfim, o mangá, ele é legal, é divertido, mas como é histórias curtas, não dá para te criar um grande vínculo, uma grande ligação por ninguém. Então são contos, por vezes raros, focados na perda. Eu diria que é uma nota 7, pessoal, tá bom? É um mangá
Ok, não mais do que isso. E bom, é isso. Se tu curtiu, acesse, claro, o like para ajudar. Não curtiu, fica à vontade e deixa o dislike. Se você for novo por aqui, inscreva-se no canal, temos vídeos aí quase todo dia. Bom, nossa próxima análise aqui vai ser a Initial D, volume 3. Vai ser finalmente a corrida entre o Takumi e o Ryosuke Takahashi. Estou ansioso para ler. E bom, nos vemos em breve. Agora aqui um pouquinho da arte aqui do The Wind Eve. É isso, tá, pessoal. Valeu e tchau.